Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje para fazer um breve comentário, na verdade uma breve devocional inspirada na vida de uma criança chamada Ben Hooper, que nasceu no estado americano do Tennessee, numa época talvez não muito diferente dos dias de hoje, em que crianças, filhas de mães solteiras eram mal vistas. Crianças que tinham apenas a sua mãe, cujo pai normalmente era uma figura desconhecida, pelo menos uma figura ausente, ignorada, enfim, crianças nessa condição eram rejeitadas pelos pais de outras crianças e também por seus filhos. Ora, Ben Hooper era uma criança que vivia nesta condição. Praticamente não conhecera o seu pai, exceto por meio das histórias contadas por sua mãe, e que desde a sua mais tenra infância sentiu o peso da rejeição. Ora, uma criança que fora obrigada a viver isolada na escola pelo fato das demais crianças não desejarem com ela se relacionar, pelo fato de ser filho de uma mãe solteira, de não pertencer ao modelo, aquele modelo tradicional de família, por ser uma criança, a princípio, rejeitada por seu pai e ter o afago apenas de sua mãe. Ora, Ben Hooper sentiu desde a mais tenra infância o peso da rejeição de pessoas adultas e de crianças de sua idade. Ora, um dia chegou à igreja de sua cidade um jovem pastor. Ben Hooper, na ocasião, já era um pré-adolescente, tinha lá os seus 12 anos. A fama do jovem pastor começou a crescer e Ben Hooper, curioso, um dia resolveu ir à igreja, num dia de domingo, algo para ele extremamente novo. Ele que, por conta desta sua condição de filho de mãe solteira, portanto uma criança rejeitada por seu pai, via nesses espaços que defendiam o modelo de uma família tradicional, cujos frequentadores normalmente eram membros, ostentavam este modelo de família tradicional. Um dia Ben Hooper, levado pela curiosidade da presença deste jovem pastor, resolveu ir à igreja. E ele se deparou com uma figura extremamente eloquente, entusiasmada, que despertou nele uma certa curiosidade. O pastor pregou com fervor e paixão, e Ben Hooper sentiu-se atraído por aquela mensagem. Ora, o pastor, que chegou atrasado, foi embora antes mesmo do culto terminar, deixando em Ben Hooper a curiosidade, o desejo de retornar. E ele o fez por outros domingos. E à medida em que ia àquela igreja ouvir o jovem e carismático pastor, despertava, nascia nele uma grande e forte esperança. O pastor, como de praxe, sempre
chegando atrasado e indo embora e se retirando antes do término do culto. Depois de alguns domingos, já com seu coração aquecido por aquelas mensagens, Ben Hooper, após a preleção do pastor, se levanta rapidamente e toma a direção da porta. Entretanto, muitas pessoas também o fizeram naquele momento, no término do culto, de forma que houve ali uma pequena multidão apinhada no corredor da igreja, caminhando em direção à porta. Houve ali um pequeno congestionamento humano, por assim dizer. Neste momento, Ben Hooper sentiu um toque em seu ombro e alguém que lhe perguntou: de quem você é filho? Todos que estavam ali presentes se emudeceram. Todos que ali estavam presentes ficaram em silêncio, assim como o próprio Ben Hooper. E a pessoa que o tocou em seu ombro, diante do silêncio das pessoas que ali estavam e de seu interlocutor, logo abriu um sorriso e disse: não precisa dizer de quem é você, não precisa dizer quem é o teu pai. Ora, as semelhanças não negam. Você é filho de Deus. E você recebeu uma bela herança. Não a rejeite. Ora, quem tocou no ombro de Ben Hooper naquela manhã e lhe perguntou acerca de sua origem paterna, de sua origem familiar, e que lhe perguntou de quem você é filho, quem é o teu pai, fora ninguém mais, ninguém menos que o jovem pastor. E o jovem pastor, discernindo o silêncio de Ben Hooper, entendendo tudo naquele silêncio, não entendendo somente a condição na qual Ben Hooper se encontrava, mas o que estava dentro dele e que era capaz de mudar toda aquela condição, toda aquela situação de chofre, imediatamente lhe disse: não precisa dizer quem é seu pai, eu já descobri quem é o teu pai, pois as semelhanças não negam, você é filho de Deus. Muitos anos depois, Ben Hooper disse: naquele dia, naquela manhã de domingo, naquela igreja, naquela ocasião, eu fui eleito e reeleito governador do estado do Tennessee. E por quê? Porque naquela manhã, o jovem pastor mudou a imagem, mudou a semelhança, mudou a autorreferência que Ben Hooper tinha, carregava acerca de si mesmo. Ora, ele que até então vivera uma infância sob o peso da rejeição. Rejeição de seu pai biológico, rejeição das crianças com as quais ele convivia, rejeição dos adultos que eram pais dessas crianças, que tinham desdém, desprezo por crianças, filhas de mães solteiras. Ora, Ben Hooper, até aquela ocasião, trazia consigo esta imagem
trazia consigo esta autorreferência. Porém, naquela manhã, um jovem pastor mudou a sua imagem. Um jovem pastor mudou a sua autorreferência. E a partir daquela manhã, Ben Hooper já não se sentia mais filho de um pai desconhecido, de um pai que o rejeitara. A partir daquela manhã, ele se reconhecera e se identificara como filho de Deus. Ora, o que aquele pastor fez foi conduzir, por meio de uma frase simples, singela, mas objetiva e profunda, foi conduzir Ben Hooper àquele estado original, ao estado no qual o homem se encontra diante de Deus, lá no princípio, no Éden, aquele mesmo estado anterior ao pecado, aquele mesmo estado de criação original, na qual o homem se identifica com o seu Criador. O homem se reconhece imagem e semelhança de Deus, porque Deus lhe fizera a sua imagem e semelhança. Está escrito no Gênesis. A imagem e semelhança Deus os fizera. A quem? Adão e Eva. Ora, Ben Hooper, naquele momento, foi conduzido a este estado original, foi conduzido a esta condição primeira, na qual todos os homens, em quaisquer lugares e tempo, se devem encontrar, se devem achar, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, Ben Hooper se reencontrou aí. Aí ele se deu conta de que existia uma imagem que lhe fora insuflada por condições alheias à sua vontade, por pessoas estranhas, por valores sociais, conservadores, religiosos, enfim. Ben Hooper aí descobriu que nele havia sido insuflada uma imagem que não correspondia à imagem com a qual Deus o fizera, que não correspondia com a imagem, que não correspondia à imagem com a qual Deus lhe criara. Deus lhe fizera a sua imagem e semelhança, e era esta imagem que ele deveria carregar consigo, porque esta imagem correspondia aos desígnios de seu Criador, ao projeto criador que lhe deu origem. Ora, aquela outra imagem era uma imagem distorcida. Aquela outra imagem foi uma imagem construída a partir de agentes externos, a partir de eventos externos, mas era uma imagem distorcida. Ben Hooper, por meio daquele jovem pastor, descobriu a sua verdadeira imagem. Ora, este episódio, esta pequena biografia que eu descobri numa leitura recentemente, despertou em mim um verdadeiro interesse. Aliás, estendeu, potencializou ainda mais o meu interesse, haja vista o que aconteceu com o jovem Ben Hooper acontecer comumente conosco, porque não poucas vezes nós carregamos sobre nós mesmos uma imagem
que é uma imagem distorcida, uma imagem que não corresponde àquilo que somos, mas uma imagem que nos foi gerada por meio de determinadas construções sociais, por meio de nossa condição socioeconômica, por meio de agentes externos e alheios, por meio de interesses escusos e diversos, enfim, quase sempre nós nos relacionamos conosco mesmos a partir de imagens que foram colocadas dentro de nós e que não correspondem, a mais das vezes, à verdadeira imagem de quem realmente somos, e menos ainda a imagem do nosso Criador. Este tema é um tema que tem despertado muito o meu interesse, tem despertado muito a minha curiosidade. Já há alguns anos eu tenho me interessado por questões relacionadas à neurociência, tenho procurado ler bastante sobre esta área científica, este ramo da ciência, tenho procurado, por meio da internet, ouvir muitos neurocientistas, acompanhar os seus cursos, suas palestras, seus seminários e, dentre tantas verdades maravilhosas que eu tenho descoberto na neurociência, se encontra esta, que procura estabelecer uma distinção entre aquilo que pensamos do mundo de nós mesmos e aquilo que realmente somos. E quase sempre os nossos pensamentos não correspondem àquilo que somos, não corresponde à realidade, não correspondem ao mundo tal qual ele é. E grandes neurocientistas que eu descobri ao longo desses poucos anos de estudo de neurociência são categóricos em insistir na necessidade que temos de estabelecer uma distinção entre os nossos pensamentos e a realidade do mundo e a realidade acerca de nós mesmos, porque nem sempre os nossos pensamentos dizem a verdade acerca do que somos, acerca do que realmente somos. Ora, Ben Hooper, os pensamentos de Ben Hooper diziam dele ser uma criança rejeitada, uma criança desprezível, uma criança que não merecia uma vida melhor, uma criança que não merecia ser feliz, uma criança que estava fadada a uma vida isolada e afastada de seu meio social. Ora, este era um falso pensamento que foi desconstruído naquela manhã, porque naquela manhã Ben Hooper encontrou a sua verdadeira imagem, a sua verdadeira semelhança. Ele fora feito à imagem de Deus. Ora, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E esta imagem e semelhança nós devemos descobrir, nós devemos encontrar, nós devemos deselar, talvez desconstruindo outras tantas imagens que foram postas dentro de nós por agentes externos. Repito, pelas construções sociais, pela nossa condição socioeconômica, pelos interesses das classes dominantes, enfim, nós devemos descobrir em nós a nossa verdadeira imagem. E a nossa verdadeira imagem é aquela revelada no Éden, quando Deus, ao criar o homem, disse, a imagem e semelhança, ou a sua imagem e semelhança
o fizera. Ora, é esta imagem que nós devemos descobrir. É certo que esta imagem foi distorcida pelo pecado. Entretanto, no Cristo, nós temos uma nova oportunidade de sermos gerados novamente à imagem e semelhança de nosso Criador. Talvez você ache isto muito abstrato, muito metafísico, mas se quiser reconhecer ou identificar esta imagem do Criador esculpida em você mesmo, leia os Evangelhos. Acompanhe a vida do Cristo, tal qual narrada pelos Evangelhos. Ouça os seus discursos. Acompanhe os seus gestos. Procure descobrir as suas ações. E aí você verá qual é a imagem, com qual imagem Deus nos criara. Qual é a nossa imagem original? Porque em Cristo nós reconhecemos, identificamos a nossa verdadeira humanidade. Porque Cristo é Ele próprio, a imagem e semelhança do Altíssimo. A imagem e semelhança que nós perdemos no Éden, mas que Ele, por meio de sua vida, por meio de suas palavras, por meio de seus gestos e ações, por meio da cruz, buscou resgatar em nós, restaurar em nós. Ora, Jesus, Cristo nos redime, nos salva, e nos salva destas distorções, e nos salva destas imagens que o pecado criou em nós e que quase sempre abafam, inibem toda a nossa potencialidade, toda a nossa capacidade de crescimento, toda a nossa capacidade de maturidade e de vida feliz. Ora, Ben Hooper disse que naquela manhã ele foi eleito governador do Tennessee. Por quê? Porque ele descobriu a sua verdadeira imagem e todo o potencial contido nesta imagem. Agora não mais uma criança rejeitada, mas governador sobre aqueles que o rejeitavam. Ora, é esta imagem, a imagem que desperta em nós todo o potencial que Deus em Cristo se propôs a resgatar em nós, esta imagem que nós devemos descobrir. Assim, certamente chegaremos à consciência e ao conhecimento do nosso verdadeiro eu. Que Deus lhes abençoe e até uma próxima. Forte abraço.